Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te dê entendimento para o devocional de hoje, que está baseado no texto de Jó 31. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. E nesse dia, nós vamos meditar no fato de que em dado momento da vida do nosso personagem, desses últimos devocionais, ainda vamos ter mais um desse livro, chega um instante em que, no afã de se defender, de mostrar sua justiça, Jó demonstra, na verdade, que ele precisava conhecer mais a esse Deus. E isso revela o propósito do livro. Deus se dá a conhecer a mim, a você, ainda hoje, inclusive por meio desse livro, que é um livro de sabedoria, nos demonstrando que nas dificuldades nós encontramos excelentes ocasiões para conhecer mais a esse Deus. Veja comigo o que disse Jó a respeito de Deus e de si mesmo. No versículo 1 do 31 ele diz: Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Que poção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó defende a sua moralidade. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? O senso de Jó era um senso de retribuição, de que Deus ele retribuiria ao justo e ao injusto aquilo que lhe era devido. Mas vamos ver que não é bem assim. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Nós vemos aqui a criatura dizendo que o Criador precisava conhecer melhor aquele que por ele foi feito. Isso é um paradoxo. Como pode o Criador conhecer melhor a criatura? Ao contrário, a criatura precisa conhecer o Criador. E fica muito claro o abismo que existe entre Criador e criatura quando nós contemplamos o ponto de vista de um homem que chegou a dizer que Deus precisava conhecer a sua justiça quando nós vimos o texto começa com a declaração feita por Deus a Satanás de que Jó era um homem íntegro. Não era uma questão de integridade ou da falta de integridade, o sofrimento pelo qual ele passava. Tire isso da sua cabeça. Muita gente olha para o livro de Jó e não entende ainda hoje como é que aquele homem passou por tudo que passou e como Deus permitiu que ele passasse. Fica claro quando a gente vai lendo o livro que tinha um propósito. Esse propósito existe ainda hoje, que nós possamos conhecer mais ao Deus que nos criou. Jó demonstra uma certa arrogância e a sua ignorância a respeito de quem era Deus. O livro nos mostra que Deus conhecia Jó perfeitamente, mas que o conhecimento que Jó tinha a respeito de Deus, esse conhecimento era imperfeito. Ele precisava ser aprofundado. Aquela situação não tinha nada a ver com mérito, nem demérito. Aliás, eu não sei se você já teve a curiosidade de observar o que está escrito em Mateus 5,45, quando Jesus fala a respeito do procedimento dos filhos de Deus. Ele lembra que Deus, ele beneficia justos e injustos com o sol e com a chuva. Deus graciosamente concede os mesmos benefícios a justos e injustos. Ele não faz acepção de pessoas. Mesmo porque a rigor, e isso não vai ser esclarecido no livro de Jó, mas no contexto das Escrituras, nós já vimos isso antes, o ser humano não pode ser declarado justo diante de Deus, a menos que ele coloque a sua vida nas mãos do Filho de Deus, a menos que ele confie inteiramente em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Esse Jesus, como disse Mateus, ele ensina que o procedimento dos filhos de Deus é diferente, tanto em relação às circunstâncias, quanto em relação às pessoas. E Jó precisaria mudar a sua atitude em relação às circunstâncias pelas quais ele estava passando e também em relação àqueles amigos que se converteram em inimigos, em adversários, em perseguidores. Jó precisava mudar a sua atitude
diante de fatos e de pessoas. E isso só seria possível quando ele conhecesse melhor a esse Deus. E é por isso que Deus faz uma série de perguntas que eu quero levar você à reflexão no dia de hoje. E essas perguntas você pode conferir nos capítulos 38 até o 40, versículo 2. Eu vou selecionar só algumas que chamaram bastante a minha atenção e que vão nos mostrar que, ao invés de acusar a Deus, Jó precisava conhecê-lo melhor. Veja o que Deus diz no versículo 4, quando ele pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu criei a terra? No versículo 6, sobre que bases a terra está estabelecida? Você sabe como é que ela fica naquele lugarzinho onde ela se encontra? Ele nem sabia, né, que a terra está no universo, suspensa. Ele pergunta: você sabe como Deus estabeleceu a terra no lugar onde ela se encontra no sistema solar, girando em torno de si mesma, girando em torno do Sol? Muitas pessoas já pensaram que a Terra era o centro do universo, né? Hoje nós sabemos que não é assim. Também devemos saber que nem tudo que acontece é sobre nós, é ao redor de nós. Nós não somos o centro da história, nem sequer da nossa história. Nossa história se encaixa na história da salvação da humanidade, dos propósitos, no plano redentor que Deus tem para toda a criação. E essa criação, como disse Paulo, aguarda ansiosamente a manifestação diante de problemas de pessoas, os filhos de Deus. A criação geme por isso, para que os filhos de Deus se levantem e façam a diferença a partir do conhecimento que eles têm desse Deus Criador que se revelou a Jó. Por exemplo, no versículo 19 de Jó 38, perguntando: você sabe onde é que está o caminho para onde se espalha a luz? Você sabe? Você conhece o caminho para onde vai a luz? Você tem domínio sobre os relâmpagos? Jó 38, 35. Você tem domínio sobre o voo da águia? 39, 27. Ou onde ela faz seu ninho? 39, 28. Ou ainda como ela alimenta os seus filhotes? 29. Qual é a diferença, querida, entre o Criador e a criatura? Como pode a criatura julgar o Criador? Como pode a criatura lutar contra o Criador? A história daquele homem nos mostra até aqui que, assim como Jó, nós precisamos ouvir mais a Deus e julgá-lo menos. Nós precisamos, queridos, nos submeter mais a Deus e resistir menos à sua vontade. Nós precisamos ouvir mais o que Ele tem para nos dizer e seguir mais os seus passos, falando menos, se queixando menos. As provações são excelentes oportunidades de nós conhecermos a Deus. Em Jó nós aprendemos que Deus se quer ver conhecido, Ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido por toda a criação, mas especialmente pelos seus filhos. E é nas dificuldades que a gente tem a oportunidade de se aproximar mais desse Deus. Que nas suas próprias dificuldades, escute mais a Deus. Ele está te fazendo perguntas. Você está atento às perguntas que Deus tem lhe feito? Ou tem perdido todo o seu tempo fazendo perguntas a Deus? Que respostas você tem para dar a Deus diante das perguntas que Ele fez para Jó? A Bíblia tem uma resposta para você. Você também precisa conhecer mais a Deus. Eu também preciso. Que seja esse o nosso propósito no dia de hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, da área de famílias, e compartilhando esse devocional, esperando que esse devocional encontre em você um coração ensinável. Que Deus nos abençoe.